O consumismo é um traço cultural do modelo econômico em que estamos inseridos, mas de que maneira ele interfere em ritos como o Natal? O professor de filosofia da UNEB, Luciano Santos, faz uma análise dessa questão. Vamos acompanhar. Nós estamos no tempo litúrgico do Advento, que é a preparação para o Natal de Jesus. Mas, infelizmente, o comércio se apropria um pouco dessa data e incentiva o consumismo entre as pessoas. E esse é o tema da minha conversa com o professor de filosofia da Universidade Estadual da Bahia, professor Luciano Santos. Seja bem-vindo ao programa Chão e Paz. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço a sua participação. Okay. Eu queria saber qual a sua opinião, como você vê essa apropriação do comércio nesse período de Natal e que desvia, né, o real sentido da festa. De fato, Luana, se trata, o termo é esse mesmo, de uma apropriação, de uma usurpação, né? Uma usurpação simbólica de consequências muito profundas e graves. Porque o Natal, Luana, ele é um rito. E o que significa um rito? Qualquer rito, ele significa originariamente um movimento de reatualização simbólica de algo que precisa ser guardado, precisa ser preservado. Eu até aceno aqui que a palavra recordar, ela remete, na sua raiz etimológica, a cordes, que é coração. Então, todo exercício de recordação significa trazer algo que está guardado no coração. E o rito, justamente, reatualiza a presença disso que está guardado no coração. Então, o que é que acontece? Com um certo esvaziamento, uma certa corrosão do sentido profundo que o Natal tenta justamente guardar e reatualizar, o comércio, então, ele ocupa esse vazio, fazendo, digamos assim, dessa rememoração comunitária desse sentido natalino profundo, uma mera ocasião para a dinamização de trocas e de caráter puramente comercial. Então, se trata realmente de um fato muito grave e que precisa ser muito bem estudado e refletido em todas as suas consequências. Até porque o presentear é algo previsto no Natal, é algo que tem um sentido que é por a gente ver Jesus no outro. Então, por isso a gente, né, dá presentes, mas de uma forma cristã, claro, com outro sentido. E da mesma forma que existe essa apropriação desse presentear para incentivar que as pessoas comprem mais e mais, existem também novos símbolos, né? O Papai Noel, por exemplo, né? Que uma criação totalmente comercial, né? E assim, como é que você acha que a gente pode resgatar ou voltar a essa recordação, como você tocou anteriormente? Luana, veja só, em primeiro lugar, eu acho que tudo aquilo que gira, que orbita em torno desse sentido profundo que o Natal traz, acaba sendo, no bom sentido, contagiado por esse sentido, acaba ganhando sentido. Então, o presentear, por si só, me parece algo bastante valioso, bastante, eu diria até, viçoso, carregado de símbolo. Porque, afinal de contas, se o nosso Senhor, né, quer dizer, se o nosso Deus, Criador e Libertador, ele se encarna, é claro que isso é uma ocasião de muita alegria. E o dar-nos afetuosamente presente uns aos outros, no fundo também é um desdobramento do desejo de presentear esse Cristo que nós festejamos e que, de certa maneira, habita em cada um de nós. O problema é exatamente esse, quando esse centro de gravidade simbólico, esse sentido profundo que nós justamente tentamos guardar e rememorar e reatualizar no Natal, ele se perde, então se perde também o sentido do presentear. Estamos presenteando o quê, para quem? E no que esse sentido se perde, tem lugar exatamente o que eu chamaria aqui de vácuo simbólico, que é a compulsão em dar e receber presente, o que de fato acaba virando uma troca puramente material, né? Para o professor de filosofia Luciano Santos, o consumismo reflete o esvaziamento de sentido na vida das pessoas. Vamos entender melhor essa afirmação agora. O consumismo, ele é uma característica do modelo econômico em que a gente vive. Você acha que é possível a gente eliminar ou minimizar, digamos assim, essa característica mesmo dentro dessa estrutura capitalista que está mantida? Olha, é muito difícil imaginar que uma estrutura capitalista mantida
hegemônica e ativa permita uma eliminação do consumismo. O consumismo é, por assim dizer, a face interna, é a cultura, tá certo? Que pertence ao modo capitalista de operar em sociedade. Então, acho muito difícil eliminar. Agora, o que nós precisamos é, até desenvolvendo uma consciência bastante lúcida e com relação ao perigo que essa cultura representa para nós, manter um certo distanciamento crítico com relação a ela. E, um aspecto importante dessa consciência crítica com relação ao consumismo é, digamos assim, saber dimensionar a sua pobreza antropológica, quer dizer, a sua pobreza no sentido da oferta de sentido para o humano. O que significa o consumismo? Significa, no final das contas, uma desistência do encontro com o sentido em detrimento de uma pura, digamos assim, compulsão à sensação, a acumular sensações. Sensações de posse, sensações de consumo. Então, na medida em que minha vida perdeu o sentido, eu tenho que ocupar esse vazio compulsivamente, saindo de um estímulo para outro. E o consumismo tenta capitalizar isso de forma mercadológica. E o materialismo, ele está associado ao ideal de felicidade das pessoas, na sua opinião, na sua visão? Olha, sim, eu acho que, quer dizer, há uma articulação aí de felicidade barateada e materialismo, enquanto essa versão, quer dizer, da felicidade que exatamente o modo capitalista, né, de reger a sociedade dinamiza e, de certa maneira, até prega. Agora, eu acho importante, sabe, Luana, a gente ponderar sobre o que é realmente materialismo. Materialismo, se visto de uma maneira mais ligeira, pode parecer a redução de tudo à matéria. Quer dizer, aquilo que é palpável, né? Aquilo que é objeto de visão física. Mas eu acho que o materialismo, se visto no sentido mais exigente, ele envolve também dimensões profundas do psiquismo. O materialismo é muito menos o apego à matéria, me parece, do que o apego a si mesmo, do que o apego aos próprios interesses, do que o apego apenas à satisfação própria. Então, o materialismo, a meu ver, o seu cerne profundo tem muito mais a ver com o individualismo. Porque há algo também de glorioso na matéria. Se a gente lembrar que o nosso Deus, quer dizer, que o nosso Criador, que é também o nosso Redentor, aquele que desata nossos últimos enigmas, aquele que responde à nossa sede última e fome última de sentido, que ele se encarnou, então é um Deus que apaga essas fronteiras, por vezes artificiosas, de espírito e matéria. A matéria é espiritual, a espiritualidade é carnal, né? Agora, o materialismo, no sentido ruim, que você muito bem lembra, tem a ver com um barateamento, um esvaziamento do humano, reduzindo tudo apenas ao que é objeto de minha satisfação imediata. A relação entre materialismo e espiritualidade abarca leituras diferentes. Você agora vai saber quais são elas na avaliação do professor Luciano Santos. Confira. Então, não há contradição entre materialismo, no sentido que você coloca, e espiritualismo, espiritualidade? Não, veja, há contradição entre materialismo entendido como individualismo radical, como voltar-se apenas para si mesmo, como satisfação imediata dos próprios interesses. Há contradição entre esse materialismo e a espiritualidade que me leva a uma abertura permanente na direção do outro, na direção do mistério, na direção do sentido radical que me chama. Agora, o que não há, digamos, uma antinomia, uma oposição, é entre a espiritualidade profunda e a vivência profunda do campo material. Porque a materialidade é a casa do mistério, porque o nosso Deus se encarnou. O consumismo, eu imagino que ele esteja voltado, originalmente, a uma busca pela prosperidade. Seria um desvio disso. Só que a gente tem uma sociedade muito complexa, com diversas
diversas classes sociais. Então, o que está bom para um, não está bom para outro, né? Só que, assim, como equilibrar essa busca pela prosperidade para que isso não se torne uma busca desenfreada por uma ascensão material que é pura e simplesmente de consumo? Olha, Luana, eu queria, em primeiro lugar, desarticular essa relação de consumismo e prosperidade. Quer dizer, o consumismo não tem a ver com a busca de prosperidade. O consumismo, ele deriva de um certo status de prosperidade. Quer dizer, quando você tem mais condição, né, de consumo, você é tentado por um desejo excessivo, né, de consumir por consumir. Em certo sentido, até o muito consumir até atenta contra a própria prosperidade, porque você está correndo o risco de dilapidar desnecessariamente aquilo que você guardou. Agora, por outro lado, prosperidade não é ideal de vida. Não pode ser ideal de vida. Prosperidade é direito. Prosperidade é o usufruto do consumo dos direitos fundamentais. Prosperidade é, digamos assim, o saborear, tá certo? Uma vida confortável que deriva da satisfação concreta, tá? Dos direitos básicos da vida. Então, nesse sentido, a gente não deve, assim, sonhar com prosperidade. A gente deve reivindicar prosperidade como nós reivindicamos aquilo que é básico. Pensando na reflexão, voltando aí um pouco também, Vambora. Que a gente está sempre no Natal, só para a gente finalizar esse bate-papo, né, que poderia se estender por horas, mas eu queria saber o seguinte: durante o Natal a gente percebe alguns comportamentos que são frequentes, né? Um consumo exagerado, como a gente falou aqui ao longo dessa conversa, e uma necessidade muito forte também de ajudar o outro. Não sei se você percebe isso em alguns casos como uma compensação ou desencargo de consciência. Você enxerga dessa forma? Você acha que isso existe em alguns casos de pessoas que têm um desequilíbrio muito grande entre essas duas questões? Luana, eu acho que a sua pergunta é aguda e claro que pode haver um exercício, digamos, de filantropia natalina que atende a muito mais uma carência psíquica de contrabalançar, digamos assim, excessos de consumismo com uma estratégica, digamos assim, como um estratégico exercício de doação, que me faça me sentir mais confortável. Agora, por outro lado, é preciso levar em conta que o exercício da doação, por si só, ele é muito positivo. E ainda que ele possa ser motivado por essas, digamos assim, buscas muito individuais de conforto psíquico, né, de neutralização de culpa, ele oportuniza um aprendizado muito radical, que é de que o Cristo está no outro. Onde é que está o Cristo hoje? É claro, ele está no mais profundo de mim mesmo, como espírito de sabedoria, de vida e tudo isso, mas ele também me chama no outro. E por mais que esse exercício de doação assistencial, digamos assim, seja pontual e pequeno e até às vezes mal motivado, mas ele me dá a ocasião de lembrar isso, que dando ao outro, eu estou dando o melhor presente que o Cristo pode receber no seu aniversário. É uma doação que ajuda de fato, né? Tem uma doação que ajude de fato. Efeito positivo. Claro. Tem uma dimensão extremamente positiva sobre o outro, se esse gesto, claro, é feito com verdade, com inteireza, e tem um efeito libertador também sobre mim mesmo. Porque, em última instância, ser humano é ser chamado a dar. Ser humano é ser chamado, como diz um filósofo que eu trabalho, a ir além do próprio ser. Tá certo, então, professor, muito obrigada por compartilhar esses pensamentos aqui com nossos telespectadores. Muito obrigada pela participação aqui no Chão em Paz. Eu que agradeço a honra, a confiança e a alegria do convite. Muito obrigado. E um Feliz Natal a todos.